Nós te adoramos, Jesus, glorificamos o teu santo nome. Toda glória pertence ao teu santo nome, Jesus. Toda adoração pertence somente a ti, Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, todo o nosso coração derramado diante da tua presença, Senhor. Nós viemos aqui por causa da tua presença, Senhor. Não viemos aqui por causa de homens. O que nós necessitamos, homem nenhum pode nos conceder, Senhor. Mas nós encontramos na tua presença tudo o que nós precisamos hoje, nas nossas vidas, para as nossas famílias, Senhor. Nós encontramos na tua presença, na sua presença de paz. Na tua presença não existe nenhuma confusão, Senhor. Na tua presença não existe treva alguma. O Senhor é a luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tu és o nosso Deus, nós te adoramos, te glorificamos. Vem e faça a tua vontade aqui, Senhor, que venha o teu reino, a tua perfeita vontade aqui neste lugar, como o Senhor já preparou, Senhor, nós te glorificamos. Que venha o teu reino de vida sobre os nossos corações, Senhor. Reino de paz, reino de cura, reino de tranquilidade no Espírito, de uma quietude no Espírito para ouvirmos a tua voz, nos direcionando, nos guiando o caminho que nós devemos andar, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. O Senhor é o nosso Deus que nunca nos deixa, jamais nos desampara, jamais nos abandona. O Senhor está conosco, como um Deus todo-poderoso e soberano que o Senhor é. Tu és digno de ser adorado, tu és digno de ser exaltado. Nós viemos aqui reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa, já é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, a tua vitória é a nossa vitória hoje, para as nossas famílias, para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Recebe a nossa adoração, Jesus, e o nosso louvor. Queria que vocês abrissem Salmo 9. A gente vai ler só um versículo aqui. Salmos 9, 20. Só a parte final do versículo fala assim: saibam as nações que não passam de mortais. Aqui na Bíblia King James fala assim: saibam as nações que não são mais do que seres humanos. Agora, mais do que nunca, o momento que nós estamos vivendo tem evidenciado essa verdade, mais do que nunca. Porque diante dessa pandemia, né, que assolou o mundo aí, tem 5 meses, ninguém imaginava como que seria quando tudo surgiu. Surpreendeu todo mundo, né? Pelo tempo que e como a forma como alcançou o mundo inteiro. A gente já tinha visto acontecer num país, numa cidade, né? Uma catástrofe, algo assim. Mas algo que atingisse o mundo inteiro. E isso tem demonstrado o quê? Que as pessoas não passam de meros mortais. Que todos nós dependemos de algo muito maior, de alguém muito maior, que é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem o controle sobre as nossas vidas, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que de longe penetra o seu pensamento, a sua maneira de pensar a respeito de você mesmo, a respeito dos seus problemas, a respeito das pessoas que te rodeiam. Deus já conhece a sua maneira de pensar. Deus já conhecia todos os seus dias. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus todo-poderoso. E todos nós, homens, novos, velhos, crianças, rico, pobre, não importa. Todos nós somos meros mortais, dependentes da presença de um Deus todo-poderoso. Essa palavra nos garante o quê? Que Deus resiste o soberbo, aquele que é autossuficiente, aquele que acha que não precisa de Deus.
E Ele dá graça ao humilde, àquele que reconhece: eu sou um mero mortal. Sem a Tua presença eu não consigo vencer nada, Jesus. Sem a Tua presença eu não consigo superar nenhum problema. Sem a Tua presença eu não consigo viver aprisionado. Eu só consigo viver aprisionado pelos meus sentimentos, pela minha maneira de pensar. Mas com a Tua presença tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. O Senhor conhece o meu andar a cada dia. Quando eu deito lá na minha cama, quando eu me levanto, é o Senhor que me conhece. E é o Senhor que deseja guiar a mim e a você nesse caminho, onde Ele é aquele que vai adiante de nós, que trilha o caminho e que trilhou o caminho primeiro. Por isso Ele tem toda a autoridade para nos chamar, para andar no mesmo caminho que Ele andou, de obediência ao Pai, custando aquilo que tudo Ele tinha para poder obedecer ao Pai. Quando Jesus esteve aqui na terra, em nenhum momento Ele fez a vontade da carne dEle e dos pensamentos dEle. E mostrou para nós que nós temos um caminho de liberdade onde nós podemos andar. No culto da manhã foi falado de um Deus libertador, de um Deus que quer te levar a um lugar onde você é livre, livre do domínio das coisas, livre do domínio das pessoas, onde você anda num lugar próximo à presença do seu Deus. E desse lugar, dessa presença, você recebe tudo o que você precisa, mesmo quando você é surpreendido pelas situações, mesmo quando você é surpreendido pelo procedimento das pessoas. Existe um lugar na presença de Deus que é sempre um lugar constante, sempre um lugar de paz, onde o amor de Deus permanece vivo e real para cada um de nós, não importando a situação que nós passamos nas nossas vidas. Então, essa situação, né, que o mundo está passando, né, mostrou que todos nós não temos diferença alguma. Não temos diferença por causa da cor da nossa pele ou por quanto dinheiro que nós temos no banco. Né? Porque o vírus veio e atingiu todos aqueles, né, que não tinham a proteção da presença de um Deus vivo. E mesmo aqueles que ainda sofreram os sintomas não foram atingidos além disso. Aquele que tem o coração confiante nessa palavra, porque o nosso Deus nunca falha, Ele nunca muda, mesmo diante da sua adversidade, Ele permanece o mesmo Deus fiel, porque a palavra dele está para sempre estabelecida nos céus e firmada nos céus pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode mudar essa palavra. A força dos seus sentimentos, ela não pode mudar essa palavra. A palavra de Deus já foi escrita e estabelecida. Cabe a nós acreditarmos e essa palavra fazer parte da nossa vida, para a gente ver com os nossos olhos esta palavra manifestada nas nossas circunstâncias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você estiver escondido na presença do seu Deus, não importa quem venha contra você, com palavras, com atitude, seja o que for, se o seu Deus é por você, quem será contra você? A sua tarefa, todo o seu esforço é você estar na presença de Deus, para Ele ser o seu defensor, aquele que te protege, aquele que te ajuda, aquele que te sara, aquele que te toma pela sua mão quando você está caído lá no chão, sendo humilhado, sendo enfraquecido por causa das situações. Mas se você olha para cima, para esse socorro bem presente que é o seu Deus, Ele te toma pela sua mão e os braços dele te sustentam, porque os braços do nosso Deus são os braços fortes do Senhor. E ninguém pode intentar contra os braços fortes do Senhor. Provérbios 15, 3. Por que a gente pode ter essa segurança? Que o nosso Deus está conosco no momento das nossas adversidades. Provérbios 15, versículo 3. Fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não, os olhos do Senhor estão só aqui sobre a igreja. Né? Porque quando eu cheguei aqui, a presença de Deus já estava aqui. Não, é errado essa maneira de pensar. Porque Paulo, quando ensinou lá em Atos, ele falou: o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Como que o Deus todo-poderoso e soberano ia precisar de alguma coisa de nós, meros mortais? Como que a gente poderia construir uma construção maravilhosa que gastasse milhões de reais
e pensar na nossa cabeça que Deus habitaria em templos construídos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse. A única coisa que você pode oferecer a Deus é o seu coração, e o seu coração limpo, o seu coração purificado na presença do seu Deus, simplesmente porque você ama a Ele, não porque Ele te obriga com regras e mais regras e mais regras. Como se tivesse um quadro lá na sua casa e Deus te falar, você não pode isso, senão você vai para o inferno. Você não pode isso, senão você vai ser castigado. Você não pode isso, senão a minha mão vai pesar sobre você. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele serviu ao Pai por amor. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus espontaneamente entregou a vida dele. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha na presença do Pai e veio aqui na figura humana e mostrou para nós que nós podemos viver uma vida para agradar a Deus. Além de agradar as pessoas, além de agradar a nós mesmos. Jesus mostrou que isso é possível. E com a presença do Espírito Santo em você, você também consegue. Tudo você pode no Senhor que te fortalece. Se a sua força vem dEle, se a sua condição de viver vem dEle, tudo você vai poder nessa terra para agradar o Senhor, o seu Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não há nada que a gente possa esconder dos olhos desse Deus que tudo vê. Um Deus que tudo vê. Um Deus que recompensará a cada um segundo o seu próprio procedimento. Deus não vai recompensar a você por causa do meu procedimento. Deus vai recompensar você pelo procedimento que você tem. Porque todos nós somos livres para escolhermos. E o que você tem escolhido? A vida? O que você tem escolhido? Permanecer só com a boca das pessoas e depender das pessoas para você viver todos os seus dias? Já é tempo de nós despertarmos e deixar que essa palavra limpe o nosso coração e que a presença de Deus preencha a nossa vida de tal maneira que não importa como a maneira como as pessoas nos tratam. E isso começando dentro da sua casa. Porque se o seu coração pertence ao seu Deus, não importam as situações, ninguém vai poder te roubar desse lugar onde Jesus se torna o seu tesouro. Ele se torna o seu bem mais precioso. É você que abre espaço na sua vida. Vem, Jesus, preenche isso aqui. Eu fui decepcionado, eu fui magoado. Ao invés de você nutrir isso aí, de maneira que uma raiz de amargura cresça no seu coração e você contamine muitos ao seu redor, ao invés disso, você tem uma escolha. Entrega para Deus aquilo que está ferido no seu coração, para Ele ter a condição de tornar vida aquilo que veio para trazer morte para a sua vida. De trazer cura onde só existe feridas. De trazer um novo ânimo onde só existe desânimo na sua vida. Acho que essa palavra é uma das mais faladas esses dias que a gente está vivendo, né? Principalmente no início, que ninguém podia sair de casa. Mas, além disso, as situações querem nos levar para esse lugar de desânimo, de falta de esperança. Como se a sua vida fosse somente aquilo ali e não tivesse nada além daquilo. Só que quando você entra na presença de Deus, Deus nunca vai falar para você o problema que você está passando. Ele sempre vai abrir os seus olhos, os olhos do seu espírito, você vê muito além do seu problema. Porque quando você fica só no seu problema, as suas emoções elas te controlam naquele lugar. E você vai ficando mais desanimado e vai ficando mais desacreditado que essa palavra possa funcionar na sua vida. Mas o que você ainda não compreendeu é que você não vai receber as promessas de Deus na sua vida por causa das suas emoções. As suas emoções cada dia estão de um jeito. Hoje você levantou de um jeito, amanhã você vai levantar de outro, terça-feira de outro e quarta, e durante o seu dia vão acontecer situações que você não esperava, e durante o seu dia, e assim vai, a nossa vida é desse jeito.
A única coisa constante na nossa vida que sempre permanece o mesmo é o nosso Deus e é a presença do nosso Deus. Quando você entra para dentro do seu quarto, o seu Deus é sempre o mesmo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja pensando, não importa o quão desacreditado da sua própria vida você esteja, quando você entra para a presença de Deus, Ele é sempre o mesmo. Ele vai sempre renovar no seu coração e te regenerar para uma viva esperança, te mostrando que você é um mero mortal, que você não consegue resolver absolutamente nada na sua vida, mas que você tem um Deus todo-poderoso que está à sua disposição, querendo que você abra o seu coração, entregue o seu coração para Ele, para de entregar o seu coração para as pessoas, para de colocar toda a sua expectativa nas pessoas. Eu não posso dar para vocês, nem ninguém aqui, nenhuma pastora, nem nenhum pastor na face dessa terra pode te conceder a expectativa do seu coração. Porque esse lugar pertence somente ao seu Deus. Deus não abre mão desse lugar na sua vida. Ele que quer ter o prazer de preencher o seu coração de tal maneira que você não vai se entregar a Ele por obrigação. Você vai se entregar a Ele porque você ama esse Deus acima de todas as coisas. E não tem nada, nem ninguém que possa te tirar da presença do seu Deus, que você escolheu. Não é ninguém que está te obrigando. Você quer estar perto da presença desse Deus de amor que te supre completamente no seu coração. Quem é o homem que vai poder fazer isso por você? Quem é a mulher que vai poder fazer isso por você? Quem é amigo nessa terra que alcança um mínimo do amor de Deus que está disponível para nós? As pessoas são falhas, as pessoas erram, todos nós erramos. Para de colocar a sua expectativa nas pessoas. Coloca a sua expectativa num Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai te trair. Nunca, Ele nunca vai fazer isso com você, porque Ele te ama, Ele é o seu Pai. Não um Pai aqui da terra, é um Pai celestial, e nele não existe falta alguma. Tudo que você tem de bom na sua vida veio da presença de Deus. Não foi a sua mão, o seu braço forte que alcançou, coisa nenhuma. Era o favor de Deus mostrando para você o amor dEle, mostrando o favor dEle na sua vida, para você voltar os seus olhos para Ele. Quem somos nós para fazermos alguma coisa de boa aqui nessa terra, se não for a presença do nosso Deus conosco? Salmo 139, 7. Conhecendo isso, que os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus, qual desses você vai ser? Só depende de você. Não cabe a ninguém falar, você é bom, você é mau, você é religioso, você é bom, você é santo, você é não sei o quê. Cabe a você, no seu coração, escolher quem você vai ser. Vai ser o bom ou o mau? Salmo 139, 7. Aí fala assim, para onde, Jesus? Para onde eu me ausentarei do teu Espírito Santo? É uma pergunta para você. Para onde você vai fugir na face dessa terra, sem que os olhos do Senhor estejam sobre você? Aí você pergunta, para onde eu poderei fugir da face do meu Deus? Se eu subo lá no céu, se eu subo lá na montanha mais alta aqui do mundo, lá no pico Everest, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse é o Deus soberano, mostrando para os meros mortais que somos nós, que sou eu, que é todo mundo que habita na face da terra, mostrando que é o nosso Deus, que é o Deus todo-poderoso. É o Deus onipresente. Nós não temos como nos escondermos da presença do nosso Deus. Queria que vocês abrissem no livro de Jonas, porque ali é um exemplo de uma pessoa que até tentou, mas não conseguiu fugir da presença de Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vai indo aí. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que é um livro muito pequeno, que a gente já sabe, assim, pensa, eu já sei essa história de cor, e às vezes não quer olhar, né, para poder ver o que diz.
Tem aquela música que fala, né? Para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Não tem como se esconder do seu Deus. Se a gente pudesse resumir o livro de Jonas em uma palavra, seria propósito. Porque Deus chamou Jonas com um propósito nessa terra. E o mais grandioso, porque todos nós sabemos disso, mas Jonas ainda foi além. Ele sabia exatamente o propósito dele. Então aqui, ó, no início, Jonas 1, no 2, Deus fala com ele e Jonas reconhece que é a voz de Deus e entende perfeitamente a vontade de Deus. Então Deus falou com ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Jonas ouviu a voz de Deus? Ele entendeu o que Deus queria para a vida dele? Então vamos ver a decisão dele. No 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir. Pensando na cabeça dele, poderia ter algum lugar aqui na face da terra sem que os olhos do Senhor o encontrassem. Então todos nós sabemos o que aconteceu, não foi? No finalzinho do 3, fala assim, que eu estou lendo na versão da King James, mas fala assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou o navio, tá bom, pronto a zarpar, pagou a passagem e embarcou nesse navio, a fim de ir para a cidade de Tarsis, fugindo da presença de Deus, tentando escapar da presença de Deus. Como que fala aí na versão normal? Como é que fala aí? Esse 3, no finalzinho. Aqui fala tentando escapar. E aí? Para longe da presença de Deus. Será que seria possível isso? Então nós sabemos aqui o que primeiramente aconteceu. O navio foi acometido de uma tempestade, um forte vento, uma tempestade devastadora. Então os marinheiros foram todos tomados de pânico e eles passaram a clamar para o próprio Deus que eles serviam. Então clamou lá para aqueles nomes, né? Aquele monte de Deus, e não resolveu. Jonas estava lá, no finalzinho, lá escondidinho, achando que Deus não estava achando, né, os olhos sobre ele. No 6, o capitão dirigiu-se então a Jonas e indagou: como consegue ficar dormindo aí numa hora dessas? Porque na cabeça dele, ele estava o quê? Fugindo do propósito de Deus para a vida dele. Ele compreendia o propósito de Deus, ele compreendia o chamado de Deus para a vida dele. Mas ele estava tentando fugir desse lugar, fugir do propósito que Deus já tinha para a vida dele. 7. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça. Aí eles lançaram sorte lá do jeito lá, através de um dado, ou seja, o que for, e caiu sobre quem? Não tinha como Jonas fugir. Tudo o que acontecia ali era com um propósito só, de Deus mostrar para Jonas: não tem como você fugir da minha presença. Não tem como você fugir da minha presença. A nossa escolha de obedecer a Deus sempre será nossa. Mas Deus estava mostrando para Jonas aqui: é impossível um homem, um mero mortal, fugir da presença de um Deus que tudo vê. 8. Então, continua falando, eu não vou ler tudo. Depois, se você quiser ler na sua casa, mas não lê assim com esse pensamento: eu já sei do peixe, eu já sei. Desde criança a gente sabe essa história. Leia com o seu coração disposto a aprender. Foi assim que eu fiz hoje. Deixei lá tudo que eu sabia de cor e deixei o Espírito Santo me ensinar o que eu precisava saber através do relato verdadeiro da vida de Jonas.
Então, no 10 fala assim: então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. O que é isso que você fez? Né? Até os homens ímpios ficaram abismados de saber que Jonas estava fugindo da presença do Deus dele. Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor. Existem situações na nossa vida que a gente pode estar num caminho totalmente sabendo da vontade de Deus, mas a gente toma outro caminho. Deus usa tudo quanto é situação para abrir nossos olhos, para a gente voltar para aquele lugar que a gente nunca deveria ter saído. Então, até aqui, os homens ímpios falaram: você está doido? Como que você pode fazer isso? Fugir da presença de um Deus? Esse Deus que depois vai ser provado aqui, eles vão reconhecer que é um Deus verdadeiro. Aí no 12, diante do que Jonas lhes aconselhou, aí Jonas mesmo falou: olha, então vocês me pegam e me lançam aqui no mar, pois eu sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. 13, contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram ao Senhor nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Deus, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e logo tudo se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens fizeram o quê? Adoraram e louvaram a Deus. Aquela primeira oração que eles tinham feito para os deuses deles tinha funcionado? Não. Mas eles reconheceram aqui o Deus verdadeiro e adoraram a Deus e ofereceram sacrifícios a Ele. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. O capítulo 2 é maravilhoso, porque mesmo diante daquela situação, a gente pode pensar: mas não é possível, será que Jonas teria o coração tão endurecido a ponto de não reconhecer Deus e não querer obedecer a Ele? Ele ainda tinha essa opção. Mas ele foi muito sábio, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Porque se ele não conhecesse, ele não ouviria a voz de Deus. Se você conhece a Deus, você ouve a voz do seu Pai. Você ouve a voz do seu pastor, que te chama pelo seu nome, e você reconhece a voz do seu pastor. Muito tem sido falado aqui nos últimos cultos sobre jejum. Hoje, no culto da manhã, foi falado novamente. Eu quero incentivar vocês a terem essa prática na sua vida. Essa semana eu tirei alguns dias também para poder fazer, né? E hoje, enquanto eu estava lá buscando a Deus, eu necessitei de ouvir com mais rapidez a palavra de Deus que Ele tinha para a minha vida. E eu sei que através do jejum, porque o jejum, ele mortifica a sua carne, ele faz morrer a sua natureza terrena, a sua natureza que é incrédula, a sua natureza que é cheia de direitos, a sua natureza que te afasta da presença de Deus e vai te enganando de tal maneira que você fica envolvido nesse tipo de vida, sabe? Sem ouvir a voz de Deus, só tentando resolver os seus problemas de você mesmo. Só que Deus não tem essa vida para nós. Então é necessário você escolher ter essa prática na sua vida para te ajudar nesse lugar de fazer morrer a sua própria natureza, para você dar ouvidos à voz de Deus e reconhecer a voz de Deus, porque disso depende a sua vida. Quando você escuta a voz de Deus, tudo muda dentro de você. Mas por causa da nossa vida, né, igual eu falei, a gente vai ficando ali. Toda palavra que a gente escuta é sufocada pelos cuidados da nossa vida. Por isso é necessário que a terra aqui do seu coração, ela esteja constantemente sendo regada pela água da presença do Espírito Santo e a palavra de Deus regando ali o seu coração para ela se tornar um solo fértil. Quando é jogada a palavra, ela vai dar fruto, ela vai florescer. Essa semana eu passei uma dificuldade lá dentro da minha casa também, e Deus me falou uma coisa maravilhosa, que eu fui escrever e coloquei de tudo quanto é tamanho lá. Toda semente de obediência que você semeou dentro do seu lar dará fruto. Quando Deus fala com você,
Essa é a condição da sua vida. Porque toda aquela turbulência por causa da situação que surgiu, ela se acalma na hora. Se Deus falou que é assim, pronto, acabou. O meu Deus falou que é assim. E depois de alguns dias, quando o mesmo sentimento vier, o sentimento de medo, o sentimento que aquela situação traz no seu coração, a palavra que Deus te deu é a mesma. Então, esta palavra tem que estar perto de nós, nos nossos lábios e no nosso coração. Quando você fala a palavra de Deus nos seus lábios, é uma das maneiras para você levar cativo o seu próprio pensamento à obediência de Cristo Jesus. Quando você fala com a sua boca, você combate os seus próprios pensamentos. E aquele pensamento vai se dissipando. Ao invés de querer controlar você como se fosse a única opção da sua vida, quando você leva cativo aquele pensamento à obediência daquilo que Deus já te falou, aquele pensamento, ele não vai ter a condição de te dominar mais. Então, a prática do jejum vai te ajudar em tudo isso. Você vai ouvir com mais clareza a voz de Deus. Você vai ter condição de aquietar as suas emoções, de não viver no seu dia freneticamente, sabe? De ter um lugar de quietude, onde você, mesmo diante de todas as tarefas que você tem, você pode se sentar um pouco e se acalmar no seu coração, no seu íntimo, receber uma instrução de Deus para aquilo que você não está conseguindo fazer, uma sabedoria de Deus para uma situação que você não sabe lidar. Essa semana mesmo eu estava aqui na igreja quarta-feira e toda vez que vem tem muita coisa para fazer. Tem o bazar do nave, tem não sei o que, esse tanto de coisa. E eu falei, fui lá para a sala e fiquei ali um pouquinho quieta. Ao invés de ficar frenético, tentando fazer tudo, e chegando no final do dia tão desgastado, e vai e levanta no dia seguinte, já naquela coisa de 220 por hora, o seu corpo não aguenta isso. É necessário um lugar de quietude. E é direito seu, porque você é filho de Deus. No Salmo 23 fala, o meu pastor, ele me guia para as águas tranquilas, para um lugar de descanso, lá no seu dia a dia, quando está tudo tão... parece sem solução, tudo tão agitado, né? Eu já fui muito mais agitado do que eu sou hoje. Hoje eu consigo fazer ali o que é devido para me fazer a cada dia, mas antes eu tinha um peso muito grande de querer fazer tudo de uma maneira, sabe? Vai trazendo um peso para você por causa da sua maneira de ser. Né, que eles falam o seu comportamento, mas Deus quer entrar em todas as áreas da sua vida. Se o seu comportamento traz peso para você, Deus quer entrar nesse lugar para te trazer um lugar de alívio, sabe? Uma sabedoria para você lidar no seu dia a dia, de maneira que o seu dia não seja tão pesado, onde você não aguenta. Lá no seu trabalho você não consegue produzir nada, porque você fica tão confuso com as coisas, tão confuso por causa das suas emoções, que você não consegue produzir nada. Às vezes, nem aquilo que te é confiado você consegue fazer, por causa das emoções, do peso que existe dentro do seu coração. E exatamente esse peso que foi cantado aqui, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Onde que está esse lugar? É só uma música bonita para a gente cantar? Ou se lá no meu dia a dia, quando eu estou sentindo mais pesada do que tudo, onde eu estou completamente atrapalhada e desequilibrada por causa das minhas emoções, olha o jugo suave do meu Deus ali disponível para mim. Então, a presença do nosso Deus, a gente precisa estar nesse lugar. Então, Jonas aqui, quando ele estava lá na barriga do peixe, precisou disso para ele reconhecer. Mas o Deus soberano e todo-poderoso, ele é capaz de criar as situações para que você volte o seu coração para a presença dele. E ele mesmo cria essa condição para aqueles, os seus amados, que você tem orado e clamado dia e noite diante da presença dele, para eles reconhecerem a Deus como o único Senhor da vida deles. Deus cria situações, mesmo que não seja do dia para a noite, todas aquelas situações. Aqui o povo lançou sorte, aqui o povo fez isso, até culminar em uma situação onde Jonas se prostrou e reconheceu o senhorio daquele Deus que tinha chamado a ele, daquele Deus que ele conhecia, que não adiantava tentar fugir da presença dele. Então aqui Jonas reconheceu. Capítulo 2, vamos ler 1. Então, dentro do ventre do peixe,
Coloca aqui, dentro da situação que Deus vai criar, para que essa palavra se cumpra na vida daquelas pessoas que você tem dia e noite clamado diante da presença do seu Deus. Dentro da situação que Deus criou, o que é que Jonas fez? Ele disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre da morte eu gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Não fala aqui, e tu, ó Senhor, jogou na minha cara que eu quis fugir da tua presença. Foi isso que o pai fez com o filho pródigo? Não. Quando o pai viu ele ainda longe vindo, ele correu, o abraçou e o beijou. E o lembrou daquela condição que ele era filho e colocou lá uma sandália nos pés e colocou um anel no dedo e uma nova veste para mostrar para todo mundo: olha o meu filho que estava perdido e foi achado. Também na parábola do filho pródigo a gente pode ver todas as situações que aconteceram com ele com um único propósito, para ele se inclinar. Quando ele estava lá alimentando, cuidando dos porcos, e nem a comida dos porcos ele podia comer, ele caiu em si. Lá na casa do meu pai tem fartura de tudo, por que eu estou aqui nesse lugar? Porque lá onde ele estava, ele nunca iria encontrar o que ele tinha na presença do pai. Por isso que no mundo nós nunca vamos encontrar o que nós temos disponível na presença do nosso pai. Nunca você vai encontrar no mundo. Nunca. Você é livre para provar o mundo. Mas se o seu coração for aqui reconhecer, você vai ver que tudo que você tentou provar não serviu de nada para preencher aquilo no seu coração, aquele vazio, que só a presença de Deus pode preencher em você. Então o que é que Jonas fez? Ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ora essa palavra para a pessoa que você tem clamado diante da presença de Deus para a salvação dele ou dela. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: eu sou do Senhor. O Senhor é o meu Deus. É o Senhor que dirige a minha vida. É o Senhor que dirige os meus passos. Aí ele continua falando, olha como é bonito quando ele fala, quando o homem se rende, se humilha diante da presença de Deus. Ele não foi cheio de direito, ó Deus, mas o Senhor é mau demais para mim, hein? Não, ele reconheceu na humildade, ele reconheceu que ele era um mero mortal, diante da grandeza de um Deus soberano, todo-poderoso, que não tem limites, que tem um controle sobre tudo, sobre as nossas vidas, sobre ali a tempestade que acometeu ali no navio, sobre aquele peixe gigante que foi e comeu ele. Era o Deus, é o nosso Deus que tem domínio sobre todas as coisas, sobre a face dessa terra. É o nosso Deus que tem domínio. Ele venceu, ele triunfou sobre todo o poder do nosso inimigo para nos garantir que nada, absolutamente nada, poderá nos causar dano algum. Sejam os homens, sejam as pessoas, sejam as situações. Nada nessa terra poderá nos causar dano, se no nosso coração estiver firmada essa verdade, que é o nosso Deus que é por nós. E se o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor Deus é por você, quem é o homem que vem contra a sua vida? Porque a palavra do nosso Deus está acima da palavra dos homens, e a vontade do nosso Deus está acima da vontade dos homens. 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então não foi simplesmente ele caiu, jogaram ele do navio, já veio o peixe em 1 segundo e pegou ele. Que a gente pensa que é assim, naqueles desenhos que passam, mas não foi assim. Quando ele foi lançado, ele foi até as profundezas do mar. Olha que interessante. No coração dos mares. Então, quando ele estava lá nessa condição, então eu pensei, no 4, fui expulso da tua presença, poderei eu contemplar o teu santo templo uma vez mais?
Com certeza que sim, porque o nosso Deus é grande em misericórdia. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. 5. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da minha alma, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura. Ó meu Senhor, a morte dele seria certa. Mas lá naquela condição, mais uma vez, ele clamou pela presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus enviou aquele peixe como sendo a condição de socorro bem presente na hora da nossa angústia. Ele cria uma situação para te socorrer, mesmo que seja impossível. Era impossível o peixe engolir Jonas e ele sobreviver. Como que na nossa mente humana a gente pode entender isso, se não for pelo Espírito de Deus mostrando para nós que Deus age muito além do natural aqui dessa terra. O nosso Deus é sobre o natural aqui dessa terra. E aquilo que nós cremos no nosso coração se manifestará nas nossas vidas. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedirmos ou pensarmos, conforme o poder dele que já opera em você. Não é o poder que opera na vida da pastora tal, ou o poder que opera lá na igreja, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália. Não, é o poder de Deus que opera em você. Quanto você tem aberto espaço na sua vida para o poder de Deus operar em você? É de acordo com esse poder que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar. 7. Eis que quando a minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira e piedosa benevolência. Eu, porém, Deus, eu te ofereci sacrifícios, te oferecerei com voz de ação de graças. O que prometi, eu cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E Deus deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia, são e salvo. E agora, disposto a obedecer. Então, no 3, ele vai lá e obedece a Deus. O que ele tinha ouvido Deus falar para ele, para ir lá em Nínive e pregar o evangelho. E toda aquela cidade se converteu e se arrependeu por causa da pregação de Jonas. Então, a gente pode ver o quê? O propósito de Deus para a nossa vida. Depende unicamente de nós abrirmos condições na nossa vida para que ele se cumpra. Para onde eu fugirei da presença do meu Deus? Para onde eu vou fugir da tua face? Não tem como. Se eu for lá na profundeza do mar, onde Jonas foi, quando ele clamou, olha lá o Deus misericordioso socorrendo ele. Aí no 3 fala assim, a última coisa que eu vou falar aqui de Jonas. Jonas, então, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade. E Deus não abria mão do propósito dele. E ele não abre mão do propósito que ele tem para a sua vida. Você pode dar várias voltas, mas as situações da sua vida, Deus tem um propósito para te mostrar que ele te chamou. E ele mesmo é que te dá a condição de você cumprir na sua própria vida o chamado dele para você, o propósito que ele tem para cada um de nós. Isso só mostra o grande amor que o nosso Deus tem por nós. Aí no 5 fala que os ninivitas creram em Deus. E no 8, eles se cobriram de arrependimento. Cada um deles precisaria se arrepender
das obras más que eles estavam praticando. E eles se arrependeram por causa do testemunho de Jonas. Queria que vocês abrissem agora para finalizar em Esther. Só nos livros aqui, né? Que a gente já conhece as histórias. Esther 9. Quando nós lemos a vida de Esther, muita gente, quase todo mundo conhece, né, essa história. Por que ela é deixada aqui na Bíblia? Para mostrar para nós algo que vai trazer vida para o nosso coração, quando nós damos ouvidos ao que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então, quando a gente vê a vida de Esther, a gente vê todo o propósito de Deus, através da vida dela, trazer livramento ao povo de Deus aqui na terra. Porque quando nós lemos aqui o povo judeu, a gente tem que se colocar qual é o povo de Deus ali no Velho Testamento. Então Deus, um Deus que era a favor deles, um Deus que combatia, que pelejava em favor deles. Então nós conhecemos a história, né, como Esther foi honrada e recebeu lá o título de rainha do Império Babilônico, que era o império que dominava todo mundo daquela época. Quando a gente viu a história de José, lá era o faraó, né? Era o Egito que dominava, mas aqui na história de Esther era a Babilônia que dominava. Então o rei, todas as situações que foram acontecendo, quando a gente vê no início do capítulo que o rei deu uma festa de 180 dias e mandou chamar a rainha Vasti, e o que ela fez? Eu não vou. Todas as situações contribuíram para que o propósito de Deus na vida de Esther se cumprisse. Então é isso que nós temos que entender, que o nosso Deus, ele age em favor daqueles que temem a ele aqui nessa terra. Então tudo aconteceu, Esther foi, e ela estava lá naquele lugar colocada por Deus. Não era simplesmente, agora você vai ser a rainha, vai ser dona de todo esse império, viu? Eu sou um Deus muito bom, agora é só isso aqui. Não, Deus tem um propósito em tudo que ele faz acontecer na nossa vida. Deus tem um propósito. E o propósito dele é muito mais grandioso do que a gente imagina. É muito maior do que a nossa cabeça possa imaginar. Por isso que a gente fica querendo as coisas tão pequenininhas. Deixa Deus te mostrar muito além aquilo que ele quer fazer na sua vida e quer te levar para um novo nível na presença dele, onde aquelas coisas que antes te paravam não te param mais. Onde as pessoas, só de falar e te olhar mais torto, já te paravam, agora não vai te parar mais. Deus quer te levar para esse novo lugar na presença dele, porque ele tem um propósito na sua vida, e já é tempo de parar de fugir desse propósito que Deus tem para você. Você vai ser só plenamente realizado quando você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, e você vai se sentir esse filho que foi chamado exclusivamente por um pai, por um propósito específico para a sua vida. O propósito que ele tem para a minha vida é completamente diferente do seu. E Deus desenhou, pela mão poderosa dele, um propósito específico para a vida de cada um de nós. E cabe a você, através do Espírito Santo, deixando ele te guiar, te mostrar o propósito que ele tem para a sua vida. Para você andar nesse lugar, onde você olha além, não fica só valorizando as coisas desse mundo aqui. Tem aquela música que fala, eu não vou me apegar com as coisas daqui. Mas não canta essa música só quando está tudo ruim lá na sua vida e você fala, eu não vou apegar com nada. Não, quando está tudo bom também. Não fica se apegando às coisas aqui dessa vida, achando que tem um valor maior. Não tem. Todas as coisas aqui dessa vida passam. Mas a palavra do nosso Deus, aquilo que ele já prometeu para nós, é isso que vai permanecer. E vai permanecer para sempre. Para sempre a palavra do nosso Deus permanece. Então o propósito de Deus para a vida de Esther se cumpriu quando ela estava exatamente naquele lugar e pôde interceder junto ao rei, quando ali aquela pessoa do inimigo, né, o Amã,
que criou toda aquela situação para poder destruir o povo de Deus na terra, para matar todos os judeus. Imagina que plano diabólico. Só que Deus tinha um propósito maior. Então vocês sabem tudo o que aconteceu, que Deus mudou toda aquela condição em favor do povo dele. E para terminar, eu só queria ler esse versículo, Esther 9, 22. Agora aqui, eles reconhecendo, depois da mão poderosa do nosso Deus agir em favor deles, livrando, mudando completamente a sorte de Mardoqueu, que o homem lá tinha ódio dele, porque Amã tinha ódio de Mardoqueu, porque quando ele passava, ele se achava grande demais, olha o quanto eu sou especial, todo mundo tem que se dobrar diante de mim. E Mardoqueu tinha temor a Deus e ele não se dobrava diante daquele homem. E toda vez que Amã via Mardoqueu não se dobrando, ele se irava no coração dele, de tão soberbo, de tão orgulhoso, de tão se achar que é melhor que todo mundo. Só que Deus resiste o soberbo. E Ele dá graça àquele que é humilde, àquele que depende da presença dEle. No momento das situações da sua vida, você reconhece que você é um mero mortal, que você precisa da presença de Deus. Em cada situação da sua vida, você necessita da presença de Deus te instruir. E esse foi Mardoqueu. Ali mostra quando ele se humilhou diante da presença de Deus. E ele foi lá falar com Esther. E Esther falou, olha, durante 3 dias vocês vão jejuar e orar. Todos os judeus, vocês vão jejuar e orar por mim, porque eu vou ter a coragem de chegar lá diante da presença do rei. E quem chegava na presença do rei sem ser chamado, ou o rei estendia o cetro em misericórdia, ou a pessoa já morria ali mesmo. Então ela teve a coragem, de assumir esse grande risco, porque o propósito de Deus para a vida dela era exatamente através da vida dela, Deus manifestar o socorro para o povo dele aqui na terra. Então ela compreendeu esse propósito, que ela não era só especial, que estava lá cercada das mirras, dos banhos de beleza, com as roupas maravilhosas, de não sei o quê, de não sei o quê. Ela não se ficou envolvida só nessa situação. Ela compreendeu no coração que ela estava ali com um propósito. Isso é maravilhoso de nós compreendermos. Então, quando Deus trouxe livramento e tudo se virou contra Amã, ele mesmo foi enforcado lá na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Quando ele chegou na casa dele, a mulher falou, a mulher, rixosa, aconselhou ele com muita falta de sabedoria. Porque inflou ainda mais o ego dele. Mostrou esse Mardoqueu tem que morrer. Faz aí aqui na porta da nossa casa uma forca para esse cara aí que não se dobre diante da sua plenitude, a sua magnitude. É isso que a gente mais vê no nosso dia a dia. No mundo que a gente vive só de aparência. Onde as pessoas estão lá naquele carrão de R$1 milhão e passa ali, buzina, para todo mundo olhar. Nossa, como ele é especial. Só que ele não passa de um mero mortal, igualzinho você. Dependente de Deus. Aí esse vírus aí veio para mostrar, todo mundo é igual. Se você não depende de Deus, ele te alcança. Se você está lá na pior favela no Rio de Janeiro, ou te alcança lá naquele lugar, onde você é o mais rico da terra. Isso mostrou para os homens que eles não passam de meros mortais. Sem a presença de Deus, você não é nada. Você pode morar na casa melhor do mundo. Eu moro numa casa muito boa. E eu não tenho nada do que me envergonhar, porque eu sei cada centavo que foi colocado lá. Nunca foi nada de errado diante de Deus ou diante dos homens. Então, por que eu me envergonharia disso? Eu fico lá dentro da minha casa agradecendo a Deus. Deus, eu te agradeço. Eu estou lá, ontem os meninos estavam aqui, eu estava lá sozinha lá em casa. Aí eu peguei os cachorrinhos, que agora tem 2 lá, né, Tati? E eu fico num lugar lá para elas poderem ficar lá no matinho e tal. E tem uma vista maravilhosa. E eu fui agradecendo a Deus, enchendo o meu coração da presença dele, de gratidão, que não foi o meu braço forte que alcançou nada daquilo. E aquilo ali não me faz melhor do que ninguém. É a presença do meu Deus. E é a presença de Deus em você que faz diferença para você. Você não compreendeu isso até hoje? É o Deus que te exalta muito além dos poderosos dessa terra. É o Deus que te dá graça, que te dá favor diante dos homens, por causa da condição do seu coração, e não por aquilo que você é. Eu nasci nessa família, então agora é só isso aqui que tem para a minha vida. Por que você pensa ainda nessa condição tão limitada, tão limitada, tão limitada?
Para de ficar preso numa gaiola tão pequenininha. Deixa Deus aumentar a sua visão, onde visão de águia, né, que fala, para ver muito além da sua própria condição, muito além da sua condição pequena de só o ser humano sem a presença de Deus. Quando fala aqui que nós não passamos de meros mortais, é para nós reconhecermos, não para a gente ficar, eu não consigo, eu não posso. E você nunca sai daquele lugar. Deus tem muito mais para você. Você, jovem, Deus tem muito mais para você. Quando eu tinha 17 anos, eu compreendia pouquíssimo, tão pouquinho. Mas aquele pouquinho que eu compreendi, eu derramei a minha vida toda sobre aquilo ali. É só isso que Deus precisa de você. De você confiar no seu coração, que você tem um pai que já conhece o seu futuro, que você não precisa ficar gastando horas e horas do seu dia, imaginando aquilo que você vai fazer para ter dinheiro, para poder ajudar a sua família, para isso. Cabe a você se entregar de coração ao seu Deus para dar ouvidos à voz dele. E aquilo que Deus te diz, Ele mesmo vai criar a condição para que aquilo se realize na sua vida. É Ele que vai criar a condição, mesmo que seja impossível. É Ele que vai criar a condição. Se eu tivesse escolhido de mim mesma lá a profissão que eu queria, eu nunca alcançaria o lugar que alcanço hoje, de tranquilidade, na minha vida financeira, enquanto eu viver aqui na Terra. Você quer mais do que isso? O que você quer? Eu te pergunto, jovem, o que você quer? Não são as pessoas que vão te conceder aquilo que você precisa. Não são as pessoas. Quando eu conheci o Max, foi o meu primeiro namorado e eu casei com ele por escolha do meu coração e ele casou comigo por escolha do coração dele. Nós ouvimos a voz de Deus e fomos ali e obedecemos a Deus naquilo que Ele tinha nos falado. Você pode viver a sua vida da maneira que você quiser. Deus nunca vai te obrigar a nada, absolutamente nada. Mas lembra lá de Jonas, ele sabia o propósito de Deus para a vida dele e precisou de ter uma situação absurda para ele poder reconhecer. Ele podia ter reconhecido, se humilhado. Deus, eu não quero ir, mas se a tua presença comigo, se o Senhor for comigo, eu vou. Igual Esther falou, olha, eu vou diante da presença do rei. Se eu perecer, eu pereço. Eu pereço, mas eu não vou deixar de cumprir aquilo que Deus me confiou. E ela foi bem sucedida, porque o nosso Deus sempre será por você. Quando você tem um coração humilde para reconhecer que você precisa dele, sozinho vai dar tudo errado para você. Não vai dar certo, infelizmente, essa é a realidade, jovem. Não vai dar certo para você. Você pode pôr o nome de Deus em tudo. Mas existe um lugar de você andar com certeza no seu coração. Porque Deus nunca vai falar para você fazer uma coisa aqui, e depois, quando está difícil, Ele fala outra coisa. Porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Cabe a você permanecer nesse lugar. Enquanto você permanece, tenha o seu prazer nele. É isso que eu queria falar. Enquanto eu estava lá jovem, eu tinha meu prazer na presença de Deus. Eu me envolvia em tudo quanto é coisa na igreja. Eu ficava lá na igreja de noite. Para ocupar a minha vida, não somente com as coisas do mundo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo estará luminoso. Mas se os meus olhos forem maus, eu vou andar em trevas e mais trevas e mais trevas. Aí eu ainda fico surpreso quando nada na minha vida dá certo. Por quê? Do que você tem se alimentado na sua vida? Você é o resultado daquilo que você se alimenta. Se no nosso corpo físico, natural, eu sou o resultado do que eu me alimento, se eu fecho a minha boca para poder controlar, quanto mais na sua vida espiritual, você é o resultado daquilo que você tem escolhido se alimentar na sua vida. Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta da palavra de Deus, pela palavra de Deus você viverá. E nessa palavra não existe derrota para ninguém. Não existe derrota para lá, para que está esperando marido. Não existe derrota para o jovem que está esperando instrução de Deus. Não existe derrota para aquele que foi diagnosticado com doença incurável diante dos homens. Não existe derrota. Se eu dou ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque Ele mesmo me sustenta nessa caminhada de não desistir.
Então Deus vai honrar o seu procedimento. Quando você escolhe não voltar os seus olhos para a impiedade, como se o mundo fosse opção para você. O mundo não é opção para você. Isso é um engano que o diabo pinta lá. Ah, não está dando certo? Vem provar disso aqui. Né? Não é assim? Ele pinta para você um quadro que não é o real para a sua vida. Só Deus conhece o quadro que Ele mesmo pintou e desenhou para você. E quando você passa tempo com o Espírito Santo, há ali uma pincelada ali. A outra pincelada, sabe, uma paisagem, você não vê ela ali de uma vez, quando o pintor começa a pintar. Aí ele pinta uma bolinha azul. Quem ia imaginar que aquilo ali ia se tornar o mar? Entendeu? Quanto mais você passa tempo na presença de Deus, Ele vai abrindo para você o seu entendimento sobre você mesmo. Olha que maravilhoso. Então essa é a presença do nosso Deus, que é por nós. Não existe nada que se compara à presença de Deus. Nada, nada mesmo, nada. Deixa Ele guiar a sua vida para você viver uma vida livre aqui nessa terra. Queria chamar as meninas, podem vir. Acho que não tem bateria, né, Davi? Então, as meninas. Então, vamos ler para terminar. Esther 9, 22. Então, depois que Deus agiu em favor deles, olha como eles falaram. É a coisa mais linda desse mundo, olha só. Até hoje, o povo judeu, uma vez no ano, eles celebram a mão poderosa de Deus em favor deles. É chamada a festa Purim. Porquanto, nesses dias, 9, 22, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e a sua tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto tornou-se em um dia de festa. Escreveu-lhes recomendado que comemorassem aquelas datas como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. Aí Mardoqueu foi escrever uma lei para os judeus. Enquanto esse mundo existir, povo judeu, vocês não vão esquecer a mão poderosa de Deus que nos livrou. Aí eu escrevi aqui: o nosso Deus é o Deus que livra o seu povo dos seus inimigos. É esse versículo. É o Deus que torna a humilhação em honra. O povo foi humilhado, mas depois eles foram honrados diante de Deus. Mardoqueu foi humilhado de tudo quanto é jeito, mas depois ele foi honrado por um Deus maravilhoso e fiel. Deus que torna a tristeza em júbilo. Se na hora da sua tristeza, das situações que te entristecem, que você fica lá chorando, você abre espaço na sua vida para Deus agir em seu favor e deixa limpo o seu coração para Deus agir em seu favor, Ele vai tornar a sua tristeza em júbilo. E Ele é o Deus que torna o pranto em dia de festa. Ah, a diferença, hein? Você está lá passando o que na sua vida? Deus quer tornar todo o pranto que você está passando em dia de festa, de festa, de festa, de festa, de um banquete glorioso, de um Deus que coloca uma mesa diante dos seus adversários, onde você sai triunfante. Não importa aquilo que você passa, você está lá agarradinho com o seu Deus. E Ele que peleja por você as suas guerras. Quando você escolhe ter o seu prazer na presença do seu Deus, é Ele que peleja por você as suas guerras. As pessoas nunca mais vão ocupar no seu coração um lugar que é somente do seu Deus. É claro que para chegar nesse lugar, você vai ser muito decepcionado, muito ofendido, para você reconhecer. Mas não importa, vai cooperar para o seu bem. Se você amar o seu Deus de todo o seu coração e se submeter à presença dEle, de dia e de noite. Deus, eu quero a tua presença. É a tua presença que me satisfaz, pois o Senhor transforma o meu pranto em dia de júbilo. Em lugar da minha vergonha, olha a minha vergonha, que está todo mundo me humilhando aqui. Eu terei dupla honra. Em lugar do meu pranto, eu terei cântico de júbilo. E as pessoas vão ver a minha vitória. Quando eu vou celebrar a minha vitória, vestida com vestes de dignidade e de honra nessa terra, sem nunca ter voltado os meus olhos para esse mundo que não tem nada para me oferecer. Essa é a noiva que tem prazer na presença do noivo. Essa é a noiva que conhece o noivo. Essa é a noiva que não quer se contaminar com o podre aqui desse mundo.
Ao mesmo tempo que o mundo te oferece todo aquele prazer, é o mesmo mundo que foi falado aqui hoje de manhã. É o mundo que abusa lá do tio, abusa da criança de 11 anos que engravida. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos. Não se enganem, o mundo jaz no maligno. É regido por um demônio, um diabo que te odeia, que odeia a Deus, que odeia a família, que odeia tudo que se refere à família. Para que você quer provar o mundo? O mundo vai trazer só destruição para você. Ele te apresenta um prazer momentâneo. Não é esse tipo de relacionamento que Deus estabeleceu na palavra dele. Tudo que Deus faz é duradouro, não é passageiro, não é dura 10 segundos. Não é o ficar de uma noite. É tudo com compromisso, é com realidade, é com integridade de vida. Deus anda com aquele que é íntegro de coração, aquele que tem uma vida só, não importa a pressão que venha. Não importa se seu marido vira para você e vai embora da sua casa para você largar a Deus, não importa. Se você está com a presença de Deus, você está com a maioria, você está com o seu Deus que te favorece. Quando as pessoas viram as costas para você, você tem um Deus que te favorece, que te conhece, que te ama mais do que qualquer pessoa. Pare de colocar a sua expectativa nas pessoas. Nós não temos condição de dar para vocês a perfeição que vocês requerem de nós. De ninguém que entra aqui nesse púlpito. Nós não temos essa condição, irmãos. Nós somos seres humanos, igualzinho vocês. Necessitados da presença de um Deus, da sabedoria de um Deus que nunca falha. Os homens falham, nós falhamos, vocês falham. Mas nós temos um Deus que nunca falha, que é por nós. Que nunca muda, que permanece o mesmo fiel, que você vai para a presença dele, ele está lá do mesmo jeito, com os braços estendidos, com o ouvido para poder ouvir o seu clamor. Quando Jonas estava lá na profundeza do abismo, ele clamou e Deus ouviu o clamor dele. Clama pela presença do seu Deus hoje. Para de ficar envolvido só com as coisas desse mundo, com as pessoas. Para de colocar toda a sua expectativa só nas pessoas. Para de fazer isso. Você vai só andar sem nunca experimentar o propósito de Deus cumprido para a sua vida. Nós só podemos agradecer o nosso Deus. Não vieram? Para terminar. Feche seus olhos. Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós te adoramos, a realidade da tua vida é tudo que nós precisamos. Para onde nós iremos? Para onde, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida que produzem vida no nosso coração. Onde só existe morte, onde só existe rancor, onde só existe mágoa, onde só existe decepção. Onde só existe cobranças e mais cobranças das pessoas, sem a gente olhar a condição do nosso próprio coração. Entra na nossa vida agora, Senhor, e num lugar onde a tua palavra vem, e a tua luz dissipa todas as trevas no nosso coração. Nós abrimos espaço, Senhor. Vem com a tua presença. Vem com a tua presença agora, enquanto nós nos rendemos de coração diante de ti, porque nós te amamos acima de todas as coisas, Senhor. Não são as coisas que nos mostram o quanto o Senhor nos ama, é a tua própria presença, que dia a dia, pelo teu Espírito, derrama do teu amor nos nossos corações. E esse amor é suficiente para nós, Senhor. É suficiente, Jesus. Quando as pessoas são injustas conosco, Senhor. Não importa, o Senhor está vendo tudo. Mas o Senhor aguarda que a gente entregue esse nosso coração ferido diante da tua presença. Para o Senhor nos exaltar acima dos inimigos que nos cercam, Senhor. Realmente nós temos um inimigo que nos odeia. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor já nos deu a condição de reinarmos em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo, nosso Deus. Nós te glorificamos, Senhor. Não há nada nesse mundo que se compare à tua presença em nós. A tua presença em nós é o nosso maior tesouro. A tua presença em nós. Começa a declarar o seu amor pelo seu Deus. Começa a reconhecer
como Jonas fez, ele reconheceu com os lábios dele: o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para imaginar que poderia fugir da tua presença? Quem sou eu para imaginar que poderia fugir da face do Senhor? Quando todos os meus dias já estão preparados e são conhecidos por um Deus de amor que me guia mansamente junto às águas de tranquilidade, que refrigera a minha alma diante da maior turbulência. Eu tenho direito a um lugar de quietude que começa dentro do meu coração e vai invadir na minha alma e também o meu corpo, e traz saúde para o meu corpo por causa da condição do meu espírito, que tem prazer na presença do Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Faz aqui conforme a tua vontade, Senhor. A tua palavra que foi semeada, ela produz vida onde há morte. Ela produz cura. Ela produz paz. Ela produz quietude. Todo tormento agora, em nome de Jesus. Você não tem mais lugar nessas vidas. Em nome de Jesus, toda condenação. Em nome de Jesus Cristo. A tua palavra traz liberdade ao cativo. Agora, em nome de Jesus, nós cremos no poder da tua presença. Nós cremos num Deus libertador. Nós cremos na tua presença, Senhor, no poder da tua presença. Se é uma pessoa que você precisa perdoar, peça agora a Deus: Deus, eu quero, me ajuda, eu não consigo sozinho. Fica livre, em nome de Jesus, fica livre, começa a andar a sua vida, para de carregar essas pessoas com você. Você não consegue dar um passo na sua vida carregando essas pessoas que te feriram. Deixa elas na mão de um Deus que tudo pode, que recompensará cada um segundo o seu próprio procedimento. Deixa Deus te recompensar conforme o teu procedimento que agrada a Ele na sua vida hoje. Hoje já é tempo de nós despertarmos e olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Da presença do nosso Deus nós recebemos tudo o que nós precisamos. O que você precisa hoje? Você que está na sua casa, o que é que você precisa hoje? Derrama o seu coração. E aí, onde você está, o Deus que viu Jonas clamar das profundezas do abismo é o mesmo Deus. Os ouvidos do seu Deus não estão surdos de maneira que não possa te ouvir, nem as mãos dele estão encolhidas de maneira que não possa estender esse braço de amor que nos alcança. Tu és o nosso Deus, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, simplesmente porque nós queremos te amar, simplesmente porque esse mundo não tem nada para nos oferecer, Senhor. Teu amor é puro, teu amor é perfeito, teu amor não tem condições, Senhor. Teu amor não deixa de existir, ele jamais acaba. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Deixa o Espírito Santo sarar o seu coração, para você sair daqui livre de todo o peso que você entrou aqui. Você vai sair livre na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a palavra que foi dada aqui. Em lugar do seu pranto, você vai ter dia de festa. Em nome de Jesus, em lugar de toda humilhação, você terá a honra que vem da presença do seu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Quem pode fazer isso por nós, se não é a mão poderosa do nosso Deus, agindo em nosso favor? Nós só temos que te agradecer, não temos que pedir nada. Tudo já foi preparado por causa do teu sacrifício perfeito na cruz por cada um de nós. Hoje somos participantes da tua própria natureza. Aquilo que eu não tenho, eu recebo dessa natureza que já está aqui dentro de mim. O meu homem espiritual, sendo participante da própria natureza do Deus vivo. Os frutos do Espírito são direitos meus: a bondade, o amor, o perdão, a benignidade, a paciência, o domínio próprio. Nós te agradecemos, Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, não temos como te pedir para o Senhor revelar mais do seu amor. Ele já está disponível.
como uma mesa colocada de banquete. Basta nós nos servirmos dessa mesa preparada, Deus. Nós te amamos de todo o nosso coração. Só estamos aqui por causa do Senhor que é por nós. Nós só estamos aqui nesse bairro por causa do propósito maior de um Deus que não olha nenhuma dificuldade. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Jesus, te adoramos. O propósito maior que o Senhor tem para cada criança do Nave, o propósito maior, o teu propósito sempre permanecerá, sempre, 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 sempre prevalecerá, Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz, de andar pelo caminho que o Senhor já preparou, um caminho que já está pronto para cada um de nós, para mim e para você, já está pronto. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Leva-nos, Senhor, para esse lugar onde o Senhor está nos chamando. Se Deus tem te chamado para um lugar mais próximo da presença dEle, atenda ao chamado dEle. Corte na sua vida o que for necessário, mas atenda ao chamado do seu Pai. Atenda ao chamado dEle. Você fala, eu não consigo, vai jejuar que você consegue. Vai se entregar de coração ao seu Deus que você consegue. Não fuja do propósito que você já sabe que Deus tem para a sua vida. Não fuja, não fuja. Só diga, eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim, conforme o propósito que o Senhor já escreveu para a minha vida aqui nessa terra. Eu reinarei em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e triunfou sobre todo o poder do nosso inimigo. Por isso nada, nem as pessoas, nem as situações, poderão te causar dano algum, se o seu coração estiver firmado nessa presença de um Deus que nunca falha, que nunca muda, que permanece o mesmo Deus. Nós te adoramos, Jesus. Vai para a sua casa fortalecido com essa palavra. E decida lá durante a sua semana se aquietar, se aquietar, se aquietar, para poder ouvir a voz de Deus, te guiando no caminho que você deve seguir. Essa semana mesmo, essa semana mesmo. Existem escolhas que você pode fazer para agradar o seu Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar a toda a verdade. Obrigado por ter liberdade aqui no nosso meio, de fazer conforme o teu coração, o que o Senhor tinha preparado para esses momentos. Nós te agradecemos e nós te adoramos, Senhor, muito mais do que emoções. A tua palavra é a força mais poderosa dessa terra, que arrebenta os grilhões, as correntes que nos aprisionam, Senhor, e nos tornam livres e verdadeiramente livres para manifestarmos as grandezas do nosso Deus, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor.